Há mais de um século, o homem aprendeu a se comunicar através de ondas de rádio. A radiofrequência também foi amplamente empregada durante a Segunda Guerra Mundial. Além de garantir a rápida comunicação entre os militares, essa tecnologia passou a ser utilizada para revelar a posição de inimigos através de radares. Os radares são compostos basicamente por um transmissor e um receptor. Um avião equipado com radar emite ondas de rádio constantemente. A água não reflete as ondas eletromagnéticas. A tela do radar fica escura. Significa que o avião está sobre o oceano. Se houver algum objeto sólido sobre o avião, as ondas serão refletidas. Uma mancha aparece na tela do radar. O avião está sobre a ilha. Mas havia um grande problema com essa tecnologia. Radares não são capazes de distinguir inimigos de aliados. Muitos soldados foram mortos por fogo amigo. Para contornar este problema, os ingleses Watson e Watt desenvolveram um circuito eletrônico que, quando equipado em aviões, emitia um pulso eletromagnético modificado em resposta ao sinal do radar. Assim, tornou-se possível identificar aviões aliados. Hoje, o Radio Frequency Identification possui inúmeras aplicações. Bom, e como que a tecnologia RFID funciona hoje em dia? Ela é composta por um leitor, que, como o próprio nome diz, ele tem a função de ler os dados, né? E nós temos aqui também a tag, que contém as informações a serem lidas. Aí surge uma dúvida: como que a tag funciona se ela não está conectada a nenhuma fonte de energia? Bom, se olharmos a tag contra a luz, veremos que ela possui uma antena. Essa antena ela é feita de material condutor e circunda toda a tag. E bem nessa região nós temos um circuito integrado, né, um CI, uma memória que contém os dados que vão ser lidos pelo leitor. O princípio de energização da tag é baseado num princípio físico de indução eletromagnética. Segundo a lei de Faraday, quando as linhas de força de um campo magnético oscilam próximo a um condutor elétrico, uma tensão é induzida nesse condutor. No exemplo, podemos ver que quando o ímã se aproxima ou se afasta da bobina, uma tensão elétrica é produzida e transferida para a lâmpada. O mesmo ocorre com a tag RFID. As ondas de rádio produzidas pelo leitor são de natureza eletromagnética e induzem tensão na antena da tag. Assim, o circuito integrado é ativado e envia seus dados como resposta. Nesta configuração, dizemos que o leitor é ativo e a tag é passiva. É a configuração mais usual devido ao fato da tag não necessitar de manutenção. Mas há também a configuração onde o leitor é passivo e a tag é ativa. Neste caso, a tag é alimentada por uma fonte de energia e emite um sinal de rádio constantemente. O leitor apenas recebe estes dados quando eles estiverem ao alcance. Por fim, há ainda a configuração onde tanto o leitor quanto o tag são ativos. Neste caso, a tag também é alimentada por uma bateria, porém permanece em stand-by. Quando o sinal do leitor chega até a tag, o seu circuito acorda e devolve um sinal de resposta. Esse arranjo resulta em uma grande economia de bateria. Bom, e aonde podemos utilizar o RFID? Eu preparei aqui 3 exemplos utilizando o leitor RFID e uma planilha no Excel. O primeiro exemplo seria um sistema de
passes de ônibus. Então toda vez que o usuário apresenta o seu tag RFID no ônibus, ele vai liberar a catraca e debitar a quantidade de créditos que ele tem. Então a gente pode ver que ele vai decrementando de 1 em 1 até que o cartão zere, né? Esse é um exemplo bem tradicional. Temos também um exemplo aqui que seria o controle de acesso de uma sala, numa indústria, por exemplo, ou num escritório administrativo ou algo parecido. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos simulando o controle de acesso a uma sala da diretoria e toda vez que alguém apresenta o seu crachá, ele busca no banco de dados o nome da pessoa, verifica o seu nível de acesso, permitindo ou não a sua entrada. No caso aqui, nós vemos que o Matheus tem nível de acesso 5 e como o acesso mínimo requerido para essa sala é de 4, ele tem acesso. Se trocarmos aqui a tag, vemos aqui que nesse caso, o meu nome ele não tem aqui acesso, porque o Kainan tem nível 2 e o requerido é nível 4. O último exemplo seria aqui o uso dentro de mercados. Então você apresenta o seu produto que contém uma tag pregada nele e ele já busca também no banco de dados o nome do produto, o seu valor e vai adicionando o valor do produto na ordem de compra. Inclusive ele já vai calculando ali o total. Então são exemplos bem simples. Como eu disse aqui, eu estou utilizando o Excel. Numa aplicação real, a gente poderia utilizar uma aplicação web que iria se comunicar através de uma rede com um banco de dados e implementar toda a inteligência. Esse último exemplo, que é o exemplo do mercado, ele compete muito hoje em dia com o código de barras, que é algo mais barato de ser implementado. Porém, existe uma tendência de você utilizar mais o RFID, visto que é mais comum você ter aí os sistemas de autoatendimento ou self-checkout, né, onde a pessoa não precisa ser atendida por um funcionário da loja, e então o uso do RFID torna isso uma experiência mais interessante, né? Então, por exemplo, você pode colocar o leitor RFID dentro da cesta de compras e toda vez que alguém pega alguma coisa da prateleira e coloca na cesta, ela já vai estar adicionando ao carrinho de compras. Além disso, né, nós podemos ver que o uso do RFID tem sido cada vez maior, principalmente com a entrada da indústria 4.0. Ele vem otimizando muitos processos de logística, como por exemplo o controle de estoques, o uso do RFID no setor de expedição, facilitando a saída de produtos. Enfim, é uma tecnologia que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado.